Correio Debate está de volta na entrevista com o candidato ao governo do estado pela coligação Porque o Povo Quer. Agora vamos sortear o nome do jornalista que fará, neste bloco, a primeira pergunta ao candidato José Maranhão, do MDB. Vamos aqui, só tem 2 jornalistas aqui para sortear, porque os outros 2 já fizeram o sorteio no primeiro bloco. Então a gente vai sortear aqui, dos que sobraram, para este bloco, quem vai fazer a pergunta inicial desse segundo bloco de entrevista é André Gomes, comentarista político da TV Correio. André, você vai fazer a pergunta com o sorteio antes do senador José Maranhão. Senador, por favor, por gentileza, sorteie aqui um dos temas prévios para o André fazer a pergunta ao candidato. Bom, sorteando aqui o tema, também já pré-definido pela produção do programa, o tema é segurança pública, um tema atualíssimo para André Gomes fazer sua pergunta. André. Candidato, a gente viu aí, tem visto, né, nos últimos dias, a questão da insegurança por todo o estado da Paraíba, né? É notório as pessoas com medo de sair de casa, invasão a presídios, ou seja, a Paraíba vive um estado de caos. Mas muito mais, apesar de que o governo do estado dá dados de que o índice de criminalidade e homicídio tem diminuído. Mas não é a sensação que nós, né, temos nas ruas ao sair de casa. Se o senhor for eleito, qual a primeira medida, né, mais eficaz que o senhor deve tomar na área da segurança pública? Primeira coisa que temos que fazer é respeitar o aparelho policial que nós temos. Realmente há uma insatisfação generalizada entre os integrantes da Polícia Militar do Estado. E é preciso buscar as causas. Nós já conhecemos algumas, mas não conhecemos todas. Uma delas é a questão da paridade na aposentadoria do policial, que ao se aposentar perde cerca de 48% da sua remuneração. Não há pessoa no mundo que na idade mais avançada possa viver dignamente com a redução tão significativa nos seus salários. Mas vamos, sobretudo, atualizar os efetivos da Polícia Militar do Estado. Nós sabemos que o efetivo hoje está muito aquém das necessidades médias de segurança pública em nosso Estado. Por isso, hoje, o efetivo da polícia é menor do que foi há 10 anos atrás. E a população cresceu. E a marginalidade como que se especializou, entre aspas, na prática dos crimes. São cada vez mais sofisticados, inclusive pelo concurso de armas modernas, muitas vezes superior às armas utilizadas pela própria polícia. Mas é preciso se investir na polícia, na inteligência da polícia, na polícia investigativa, na polícia que vai buscar o criminoso pela investigação, pela inteligência. Isso é possível. E é possível desde que se invista na qualificação do policial e se adote um modelo que é hoje consagrado no mundo inteiro, polícia de inteligência. Além disso, é preciso buscar os recursos necessários para a modernização da polícia. O governo federal está se omitindo nessa questão. E isso é muito ruim, porque segurança pública não é um problema apenas dos estados ou dos municípios, é também um problema do governo federal. E o governo federal não tem o direito de se omitir numa questão dessa gravidade, dessa profundidade. A modernização da polícia com equipamentos adequados, tudo isso é possível, é necessário e é moderno. Pois bem, então resta apenas um dos jornalistas para o sorteio prévio para fazer a pergunta também com temas pré-definidos em sorteio. Deixa eu retirar aqui a bolinha para a gente só confirmar o nome do jornalista. A gente já sabe que quem fará a pergunta com o tema escolhido é a jornalista Adriana Rodrigues, do jornal Correio da Paraíba, da editoria de política do jornal Correio da Paraíba. Então, vou pedir mais uma vez a gentileza do senador José Maranhão a sortear um tema para a Adriana fazer a sua pergunta. Adriana, o seu tema é primeiro emprego, também um tema muito importante. Bem, nós sabemos que o índice de desemprego no país está gritante, né? Nunca teve tanto desempregados como está agora. Nós gostaríamos de saber do senhor, o senhor sendo eleito,
né? Serão as primeiras medidas, quais serão as medidas tomadas para fomentar a geração de emprego no Estado? A geração de emprego em qualquer economia moderna se faz pelo investimento, pela economia. Quanto mais ativa a economia, maior a quantidade de emprego ofertado ao mercado de trabalho. E é isso que nós queremos fazer no estado da Paraíba. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho, mas também desenvolver, criar, aumentar, especializar esse mercado de trabalho. Não há dúvida nenhuma que a grande frustração de qualquer jovem que termina o curso médio é verificar que na sua frente, ao invés de se abrir um horizonte, se criou uma barreira imensa, porque o emprego não existe. E quando existe, o jovem descobre que o curso médio não o qualificou. Por isso é importante a iniciativa de se criar o ensino profissionalizante. Mas para se criar o ensino profissionalizante, é preciso que você tenha uma base do magistério adequada para essas finalidades. As exigências do mercado de trabalho são muito sofisticadas hoje em dia, porque a relação de trabalho, a produção, as máquinas, tudo isso evoluiu. E é preciso que o jovem esteja preparado para esse novo tempo do desenvolvimento econômico. Mas criar programas que estimulem as pessoas a produzirem na Paraíba é muito importante. Eu vou citar aqui ligeiramente um exemplo. São Bento, desemprego zero. O que foi? A indústria redeira, a maior indústria redeira do mundo. Não tem outra igual. Mas nós podemos fazer a mesma coisa com outras atividades. Por exemplo, a indústria de confecção, que é uma indústria semi-artesanal. Quando eu vou a uma feira livre que pergunto, aonde você comprou isso? Pernambuco. Compramos em Caruaru, compramos em outras cidades. Nós precisamos atrair esses empresários e estimular os empresários da Paraíba a montarem os seus negócios. Negócios que vão gerar emprego e renda. Segundo a opinião dos grandes economistas do mundo, inclusive Mangabeira Unger, o fator gerador do emprego e do desenvolvimento é a pequena e média empresa e não as grandes corporações. Esse é um fato reconhecido. E isso é fácil de se fazer na Paraíba com pequenos investimentos. Bom, agora a gente vai fazer também as perguntas com temas livres. Os dois jornalistas que ficaram fora do sorteio dessa rodada, que fazem perguntas por tema livre. Eu vou começar por Ecleton Monteiro. Olha, eu vou continuar, candidato, falando de emprego. O primeiro emprego, muitas vezes, surge justamente nas pequenas empresas, montadas por famílias e as pequenas empresas, o MEI. O que é que o senhor pretende fazer para estimular esse tipo de empresas na Paraíba, tendo em vista que, dado o número de pessoas desempregadas, muitas vezes é o escape que se tem. E a falta de possibilidade de se regularizar, muitas vezes deixa o trabalhador marginalizado, à margem justamente dos benefícios sociais que existem de aposentadoria e aí por diante. Especificamente, o que o senhor pretende fazer para as pequenas empresas aqui na Paraíba? Nós vamos fundir dois organismos de desenvolvimento, a Sinep e o Empreender. Os dois fazem mais ou menos a mesma coisa. Vamos fundi-lo, então, para economia de custo e eficiência operacional. Nós temos que oferecer incentivo. Nós não vamos conseguir atrair e estimular investimentos se não tiver incentivo. O incentivo começa com a legalização das empresas. É uma via cruz qualquer empresário registrar hoje uma firma. A junta comercial deve servir de organismo de facilitação do registro da legalização das empresas. Nós vamos fazer isso. No governo anterior, nós criamos a Casa da Cidadania, que era toda uma facilitação em torno desse e de outros registros no estado da Paraíba. Infelizmente, o Brasil inteiro tem uma tradição péssima em matéria de apoio efetivo à industrialização, à comercialização, à legalização das empresas. É um dos países que tem o mais baixo índice de registro de patentes, mas isso é outra coisa. Citei apenas como exemplo. O que é importante é que a gente crie mecanismo para ajuda técnica aos empresários que querem se estabelecer. E não somente isso,
criar políticas de incentivo fiscal, com isenção mesmo, sobretudo para aqueles que querem se estabelecer no interior, que está inteiramente esvaziado desde que se perdeu a cultura do algodão e a cultura do sisal. É preciso criar uma atividade nova capaz de ativar a vida econômica nos municípios. E isso é possível. Nós já temos alguma tradição em calçados, nós temos tradição em calçados artesanais e semi-artesanais. Nós temos uma tradição na produção de artefatos de alumínio. Catolé do Rocha é um exemplo disso. Esse exemplo já chegou até Remígio, no Brejo da Paraíba. É preciso estimular todas essas iniciativas, porque elas vão gerar o primeiro emprego, com certeza. Agora, é claro que se não tiver o investimento, se não tiver a produção, não haverá primeiro emprego. Por mais exitosa que seja o esforço do governo, falta a base fundamental, que é o desenvolvimento econômico. Esse é um modelo internacional infalível. Okay. Bom, agora quem vai fazer a pergunta com tema livre é a jornalista Nice Almeida, ela que é editora do Portal Correio. Nice. Candidato, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, em 10 anos, o número de mulheres assassinadas na Paraíba cresceu 72,6%. A maioria dessas mulheres acaba sendo morta pelo próprio companheiro. Mas por depender financeiramente desses companheiros, essas mulheres acabam não denunciando. Qual a sua política para, além de proteger essas mulheres, também torná-las independentes ao ponto delas denunciarem e se libertarem desses companheiros? Estimular a presença da mulher nas atividades produtivas, não só como trabalhadoras, mas como micro e pequenas empresárias. Por exemplo, essa indústria de confecção pode ser um grande atrativo para as mulheres que querem trabalhar e efetivamente ser independentes. Mas é preciso ter uma política pública de, não digo só de proteção, mas de reconhecimento aos direitos das mulheres. Nós criamos, pela primeira vez na história da Paraíba, administrativa da Paraíba, não é, a Secretaria da Mulher, que tratava das políticas das mulheres. E na área da policial nós criamos a Delegacia das Mulheres. Infelizmente, não se deu consequência, não é, e continuidade a esse processo. É preciso que a sociedade compreenda que a mesma mulher, minha vizinha, que foi violentada por um marido grosseiro, violento, é igual à minha mulher, é igual à minha filha, é igual à minha neta. A sociedade precisa compreender isso. A questão do respeito aos direitos da mulher não deve ser apenas os instrumentos legais que se têm criado. Há até uma afirmação, eu não sei se procede estatisticamente, que após a promulgação da Lei Maria da Penha, os crimes contra as mulheres continuaram acontecendo. Então, eu acho que tem que haver um trabalho de conscientização, paralelamente a medidas como essa. Delegacia das Mulheres, Secretaria das Mulheres, políticas públicas, não é, que facilite o acesso da mulher ao campo do mercado de trabalho, seja como trabalhadora, seja, sobretudo, como empresária que está mantendo o seu próprio negócio. Há uma correlação socioeconômica dos crimes contra as mulheres com a dependência de determinadas mulheres que são mulheres do lar, que não têm uma profissão, que não têm um meio de vida que lhes permita viver independente de um marido violento. Ok, senador. Bom, aí já encerramos aqui mais uma rodada de perguntas e respostas com o candidato ao governo do estado pelo MDB, José Maranhão. Então a gente vai a um intervalo, volta em seguida com a terceira e última parte dessa entrevista com o candidato. Lembrando que no próximo bloco, os 4 jornalistas farão perguntas com temas livres. A gente volta já já.